E aí galera do Vestibular em Cena, tudo bem? Estamos aqui com a Joyce, tudo bom, Joyce? Tudo bem, Fábio? Vocês devem se lembrar de um vídeo em dezembro que nós lançamos anunciando a nossa parceria, não foi? É que em 2019 nós teremos duas playlists em conjunto, não é? A gente resolveu extrapolar essa parceria, né, que já vinha pontualmente acontecendo há um tempo. Já são 3 vídeos, Era um vídeo teaser curtinho, o melhor vai ser agora, né? Isso, exato. E diz pra gente como é que a gente vai desenvolver essa playlist então agora em 2019? Aqui no VEC a gente vai desenvolver uma playlist que se chama O Brasil nas Telas de Ficção, em que a gente escolheu um filme de ficção brasileiro por mês para discutir alguma temática que faz alguma ponte com a história, né? A história do Brasil, exato. E a proposta, uma vez que o canal também procura aliar cinema e educação, né? A proposta é a gente construir uma playlist, digamos que em ordem cronológica, correto? Com certeza. E aí nós teremos uma série de filmes, sempre lançada na última semana do mês, Exato. Correto? Isso. E a gente já anota na agendinha, já fica preparado. Isso, né? Exatamente. E para começo de conversa, logo para a gente poder tratar de Brasil Colônia e também das permanências, né, digamos, das assimetrias sociais brasileiras, né? Vamos com o filme de Felipe Barbosa, Casa Grande. Casa Grande de 2014, Felipe Barbosa que fez Gabriel a Montanha, né? Uhum. Para quem conhece mais o trabalho mais recente dele, mas verdade, antes do Gabriel. E o Casa Grande, aliás, o Gabriel foi o primeiro ou foi o Casa Grande? Não, o Gabriel é super recente, de 2 anos atrás. Então o Casa Grande foi o primeiro? Ah, então tá bem. Bom, então o Casa Grande é um filme que vai narrar a história de um jovem, digamos, de classe média carioca, e junto desse ambiente nós também temos um retrato, digamos ali, das micro-relações, porque vai falar um pouquinho da relação dele com a namorada da escola, que na verdade é de uma escola pública, ele de escola privada, né? E o fato dele se chamar Jean, e a mãe sempre briga, né, com o fato dele se chamar Jean ou então Jean, briga com esses afrancesamentos da linguagem. Uhum. Então é um filme que mexe bastante com essas tensões, digamos, simbólicas e questões de status e privilégios sociais no Brasil de hoje em dia. E ele pega uma história que é privada, né, num âmbito privado, nessa relação, para partir para um plano geral que dialoga e fala do Brasil como um todo, né? Exatamente. Então, como que, para a gente entender as permanências de um Brasil colonial, né, as permanências desse patriarcalismo, dessas assimetrias, a gente já começa logo de cara com um filmaço brasileiro. Se a gente segue para as Minas Gerais, que filme que nós temos? Os Inconfidentes, de 1972. Isso, Os Inconfidentes, que foi um filme feito com os autos da Devassa. Ou seja, Joaquim Pedro é um cara que vai buscar os arquivos históricos lá de Ouro Preto, das Minas Gerais, para poder conseguir retratar não somente o processo da Inconfidência, mas de alguma forma, quando se assiste ao filme, você também entende um pouquinho ali das tensões em torno da censura e da violência que ocorriam dentro do regime militar brasileiro, ou seja, da ditadura civil e militar. E é um filmaço não somente pela reconstituição histórica, né, textual, porque tem citações dos próprios documentos, mas também pela vestimenta e pelo fato de ser feito em Ouro Preto. É um cenário bem legal. E é bem característico do trabalho do Joaquim Pedro de Andrade, né? Essa reconstituição, no que ele faz também no Padre e a Moça, né? Ele tem um rigor muito apurado para isso também. Era uma coisa muito típica, né, da Embrafilme, muito típica não, mas muito própria da Embrafilme e da galera daquele tempo, né? Como que tem um resgate histórico dentro dos filmes nos anos 70, né? Com certeza. Passamos pelo Brasil Colônia, Sociedade Açucareira, avançamos a Serra da Mantiqueira, chegamos em Sociedade Mineradora e digamos que no próximo passo, para a gente entender um pouco de Brasil holandês, né, do imaginário do Nordeste brasileiro, o que nós temos? A gente tem o polêmico, porém icônico filme do cinema brasileiro, Amarelo Manga, do Cláudio Assis, de cineasta pernambucano, que acho que a gente pode dizer que é o expoente da carreira dele, né? Sim. É um filme que traz ali uma série de histórias, né? É um filme com uma estrutura um pouco coral, em que várias histórias vão se desenrolando paralelamente. E o que elas têm em comum, além desse espaço geográfico que elas dividem, é um pouco destacar as mazelas, né, desse lugar e uma visceralidade que é própria do cinema do Cláudio Assis, né? Ele é um cara que você encontra muitas entrevistas aqui no YouTube. É bem legal de acompanhar a maneira como como é que ele desenvolve uma cinematografia. Talvez valha a pena citar 2 aspectos aqui. Um eu digo e depois o outro você explora e manda ver. O Assis, digamos que nesse filme já tem uma série de características ali próprias de uma linguagem, né? Não somente a trilha sonora do Nação Zumbi, mas também algumas recorrências de estilo, né? Com certeza. E acho que esse filme ele faz um trabalho um pouco casado com o Baixio das Bestas. Enfim, ele é um diretor que a gente pode afirmar sem medo que ele tem uma autoralidade, né, bastante sobressalente. Sim,
É o Baixinho e depois A Febre do Rato, né? Que são filmes que você assiste e você fala, isso daqui é Cláudio de Assis. Com certeza. Não tem jeito. Bom, então digamos que com isso fechamos o nosso Brasil Colônia e a gente segue em direção ao Brasil Império. Nós teríamos referências históricas para poder tratar de Brasil Império como filmes como Independência ou Morte, ou então Mauá, o Imperador do Brasil, do Sérgio Rezende e tal, mas a gente optou por um filme mais recente, de Daniela Thomas, que foi... Vazante. Filme que dividiu muito, né? Principalmente a crítica, quem reflete, né? Quem pensa cinema, enfim, por justamente tocar num ponto que é muito delicado aqui no Brasil, né? Que é a questão do racismo e todo esse passado que o Brasil tem e que vira e mexe vem à tona nos filmes, né? Discutido nos filmes, mas que hoje em dia, no mundo que a gente vive, ele traz outros olhares, né? Outras discussões. Então o filme ele é uma coprodução Brasil-Portugal e ele foca principalmente, até fazendo uso das palavras da própria diretora, né? Que a grande intenção do filme, o grande foco do filme era justamente falar da solidão feminina dentro desse cenário. Do universo. Exatamente. Então ele está centrado mais na figura de uma jovem de 12 anos que casa com um homem mais velho. Dono de escravos e tudo mais. Mas convenhamos que o filme é muito mais... Tem outras dimensões. Com certeza. Né? Ele extrapola isso daí também. E o filme foi publicado nesse cenário também de emergência do lugar de fala. Com certeza. Né? Dessas tensões não somente políticas e sociais que têm ocorrido no Brasil desde então. E é um filme que é um filmaço em termos estéticos, em termos de linguagem. Sim. E é muito potente no sentido crítico. É um filme que vocês vão sair incomodados do filme. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. E vale dizer que o filme teve a assessoria de Mari Del Priori. A Mari Del Priori é uma das maiores historiadoras brasileiras e ela foi a consultora histórica. Ela e a equipe dela para a reconstituição histórica no filme. Então, digamos que o que você vai ver ali... É fidedigno, né? É assim, cara. Tem respaldo histórico, entendeu? Tem a chancela de pesquisadores, portanto, é uma tremenda obra cinematográfica. Então, seguimos adiante com Primeira República. Nós teríamos pouquíssimos filmes para poder tratar de Primeira República. Eu não me lembro de filme que trata de Belle Époque brasileira. Tem séries, mas... filmes é difícil, né? 1910, 1920, não tem, né? É um tema... Aliás, se alguém souber, inclusive, comenta, né? Talvez tenha aquelas produções da Atlântida, da Vera Cruz, mas isso exigiria um fôlego maior também. Uma pesquisa, digamos, mais dentro de acervo. O que nós optamos foi pegar um filme chamado Tapete Vermelho. E o Tapete Vermelho é um filme bastante very cute, né? Digamos assim, com o Matheus Nattergalli. E conta a história de um caipira no Vale do Paraíba que decide levar o filho para conhecer Mazzaropi no cinema. E é genial o filme, porque assim, é muito autêntico. É um filme que eu consegui acompanhar parte das filmagens da época, olha só. Sério? Sério, porque a notícia no Vale do Paraíba, né, era de que tava rolando um cinema, etc e tal, e contaram a história. E o Mazzaropi aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté é um mito. O Museu Mazzaropi é lindo de se conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. Tá 100% recuperado e você pode entrar, pode visitar. Mas enfim, então é um filme que procura registrar um pouco desse imaginário, né, caipira, rural, desse Brasil rural em direção a um Brasil urbano. E de como é que a experiência cinematográfica pela primeira vez é uma coisa impactante. Daí o Tapete Vermelho, né, porque existe um teatro ali no filme que o papel do Matheus Nattergalli, ele como que cria uma mise-en-scène para o garotinho entrar no cinema e é um negócio que arrepia até assim. Tem uma experiência cinematográfica. É bem legal. Seguimos adiante então com Vargas. Que dá muita vontade de ficar falando, né, muito de cada filme, mas não dá. Não dá, infelizmente. Bom, vamos lá. Vai. Vargas. 1, 2, 3. Seguindo em direção à Era Vargas, que filme que nós temos? Não podia ser outro, Olga. E aí? Primeiro filme do Jaime Monjardim, e ele é mais centrado, né, na figura da Olga, que foi esposa do Luiz Carlos Prestes, uma figura importantíssima na história do Brasil. E ele foca especificamente na vivência dela e no momento de vida em que ela é capturada pelos nazistas e ela vai para um campo de concentração. E é muito legal porque ele estabelece essa relação mesmo, né, do governo brasileiro com o nazismo e tudo mais. É uma perspectiva que a gente pouco vê, né, representada no cinema, pelo menos. Além da reconstituição histórica, procurar ser a mais verossímil, a mais fidedigna possível, é um filme que humaniza, né? Com certeza. A Olga
digamos assim, em pouquíssimas palavras, ela foi uma agente do serviço secreto soviético, entretanto o seu envolvimento, né, digamos, com a política latino-americana, como que moldou também, né, fez com que ela adquirisse uma nova personalidade, assim, ela se moldou à realidade latino-americana e se envolveu com Luiz Carlos Prestes. Tem dois aspectos aqui que talvez valham a pena a gente destacar. O primeiro é que o Jaime Monjardim é filho de Maísa. Exato, gente, assistem a série sobre a Maísa, maravilhosa. E ouçam também, é bem legal conhecer, porque Maísa já aos 14 anos estava lançando disco e era compositora. Sim. Então ela é um acontecimento da nossa MPB. E por outro lado, o Tony Venturi é um documentarista brasileiro que tem um filme, um documentário com o próprio Luiz Carlos Prestes, chamado O Velho. E então você como que pode ter esses dois pontos de vista a respeito dessa história. E o Luiz foi um cara que acompanhou a política brasileira dos anos 30 até os anos 90, né? Se não me falha a memória, quando ele veio a falecer. Então é um cara que percorre toda a história política brasileira do século XX. Fiquei a sugestão para vocês. Vamos em direção aos anos 50 e 60? Vamos sim. Aí o filme é São Paulo S.A. Do Persson. Isso, do Persson. Faz um retrato bastante interessante. Eu, pelo menos, adoro ver filmes que exploram a cidade de São Paulo, da maneira como São Paulo S.A. explora. E ele já trata desse Brasil mais industrial, urbano. Então ele consegue capturar muitas das mudanças que estavam acontecendo. E São Paulo é uma cidade protagonista, né, dentro desse processo. Digamos que quando você tem repertório cinematográfico, o filme evoca outras grandes obras, como, por exemplo, Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, né? E o do Dziga Vertov, que é o Homem com uma Câmera. O Homem com uma Câmera. Em que sentido? É quando o cenário urbano e industrial também se torna uma personagem, né? Porque as personagens humanas, além delas terem um drama existencial, e você vai acompanhando essa transformação ao longo da narrativa, a paisagem também conta uma história para você. Então, além do filme ser um documento da cidade de São Paulo dos anos 50 e 60, é também uma obra-prima que sempre vale a pena ser vista. Sem dúvidas. A gente chega na ditadura civil-militar, então na década de 60 para 70, o que nós temos? A gente tem Ação Entre Amigos, do Beto Bran, que é um diretor que, na minha visão, dirige muito bem filmes de ação, consegue compor situações, cenas e uma mise-en-scène muito interessante, filmes desse tipo. Ele também é o diretor do Invasor, que, informações de bastidores aqui, estava na nossa lista, mas foi cortada nos finalmente. E a gente traz o Ação Entre Amigos, que se passa na década de 70, propriamente dita, e fala de um grupo de amigos envolvidos com a luta armada durante esse período da história brasileira, da ditadura militar, e como que a ditadura impacta na vida dessas pessoas que passaram por esse processo de tortura, prisão e os danos psicológicos em torno disso, e como que a vida desse grupo acaba, de alguma forma, estando entrelaçada para sempre, né? Porque você viveu um momento ali muito, simbolicamente, muito poderoso, né? Dividiu ele com outras pessoas e tal. Isso, E enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa bem interessante, particularmente nesse filme, que é coisa rara no cinema brasileiro. Neste filme, não há delação premiada. A delação premiada não é uma boa ideia. Sim. Né? Porque é um dos raros filmes no cinema brasileiro que aposta na vingança como uma forma de solução política, digamos assim. É uma chave para você ler o filme, e fica aí a sugestão para vocês. É um filmaço, é um thriller, né? É uma ação muito bem filmada, aliás. Avançamos e chegamos então na década de 1980 e nós temos Babenco, não é? O Beijo da Mulher-Aranha, que foi um dos filmes brasileiros, é uma coprodução, né? Mas a gente pode dizer que foi um dos filmes brasileiros que teve mais repercussão no exterior, né? Enfim, Oscar, Globo de Ouro, indicações, tem também a Sônia Braga. E traz uma situação de dois presos que dividem cela e que foram presos por motivos distintos. O fato é que um deles está lá por motivos políticos, né? Então, traz um pouco essa dualidade, né, de uma pessoa que estaria um pouco alienada, né, da luta política e do contexto histórico que estava se desenrolando ali nos anos 80. Então ele fala sobre repressão, sobre a história da tortura, delação, entra um pouco nisso. E tem um desdobramento nessa vida pós-presídio, né, pós-soltura, que vai impactar mais especificamente de uma maneira direta com o tema da ditadura. E quem não conhece o cinema brasileiro, um nome central é Hector Babenco. Rapidinho, em uma palavra, Babenco, por que vê-lo? Putz, difícil, hein? Desafio? Carandiru?
Carandiru também. Mas ele é um cara que também tem uma cinematografia ali, né? Tem um estilo ali, né? Sim, tem. Ele costuma, pensando aqui sim, agora aqui de bate-pronto, ele costuma jogar luz mesmo em personagens que estão marginalizados, né? Isso. Acho que se fosse pra definir... É um tema que percorre todos os seus filmes. Exatamente. Avançamos em direção aos anos 90 agora. Nós temos Tata Amaral. Primeiro filme da Tata Amaral, Um Céu de Estrelas. E, sinceramente, acho que é o melhor dela. É um dos que eu mais gosto. É um filme que ele tem aquele ímpeto do primeiro filme do cineasta. Então ele tem uma coisa mais imperfeita, um pouco mais suja. E que cai muito bem com a narrativa, né, com o tipo de história que ele conta. Ele se passa num bairro da Moca, em São Paulo, que é um bairro que tem um passado industrial também, né, mas que traz um pouco aquele ar de decadência. E traz a história de uma jovem que é cabeleireira e tudo mais, e quer ir pro exterior. Então tem toda aquela coisa do sonho, de sair daquele lugar de frustração, de decadência. E tem uma situação que, quando ela anuncia isso pro namorado dela, né, o namorado dela abusivo, ele acaba sequestrando ela, né, fazendo um sequestro dentro da própria casa dela, mas ele torna ela refém. Então toda a história, essa é uma outra dificuldade, né, que é muito bem trabalhada, a história toda se passa dentro da casa, né? Então é um trabalho muito difícil, né? E o roteiro, quem participa do roteiro também é Jean-Claude Bernardet. Com certeza. Né, que é um outro motivo para vocês assistirem ao filme, porque se vocês de fato se aventuram com a história do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernardet é o nome central, uma vez que além de um grande historiador e sistematizador da nossa história, é um cara que contribuiu muito com roteiros também, né? Com a dramaturgia do cinema brasileiro. E mais recentemente atuando em filmes também, né? Isso, com Kiko Goifman, aliás, até, né? Também, Cristiano Burlan. Aí, ó, legal, me lembrei disso agora. Bom, como vocês podem ver, é uma lista vasta, bastante produtiva, tem muita coisa pra gente explorar e ainda, quando nós chegarmos lá em novembro e dezembro desse ano, nós temos duas obras que são pontos de vista antagônicos sobre a mesma realidade, que é o Brasil contemporâneo. O primeiro filme é o Real, O Plano por Trás da História, que, digamos, é um thriller, tem uma edição ágil pra caramba e se propõe a contar, dentro do bunker, a história de construção do Plano Real, que foi esse plano econômico que deu origem à nossa moeda hoje em dia. Então, dependendo da sua idade, você pode considerar... Que é um filme histórico, né? Que é um filme histórico, né? Como Com que certeza. Nós sempre tivemos essa moeda, essa economia estável, digamos assim, entre aspas, né? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então esse filme, ele conta a história desse ponto de vista, digamos, de Brasília, né, dos Yuppies ali, dos Chicago Boys, como se diz, elaborando esse plano econômico. Vale a pena você ver, é um filme muito bom. Entretanto, porém, existe um outro ponto de vista que é o de Kleber Mendonça Filho. Que é um diretor expoente, né, no novo cinema brasileiro e que traz à tona também discussões desse Brasil atual, mas sem perder de vista também esse passado que coexiste com o presente, né? Então esse passado de colonial, enfim, ele traz uma série de questões. E a gente escolheu Aquários, filme também que dentro desse âmbito ele levantou polêmicas no momento do seu lançamento, por conta da manifestação no tapete vermelho de Cannes, então ele já veio pro Brasil embalado por essa história. Se você gosta de aquários, então porque você tá alinhado à esquerda, se você é direita, você não pode gostar, tem que boicotar. Então foi um filme que antes do seu lançamento ele já trouxe à tona essa discussão desses dois lados, né? É assim, né? Uma forma de você ler cinema também é por aquilo que é extra cinematográfico, né? Ou seja, pelo impacto social e cultural de uma obra, né? E os filmes do Kleber Mendonça, aliás, os dois, né? O Som ao Redor e este também são dois filmes potentes nesse sentido. Com né? certeza, e que traz, fazendo uma ponte também com o Beijo da Mulher-Aranha, traz a Sônia Braga depois de muitos anos sem fazer cinema no geral e cinema no Brasil, né? Porque ela ficou um tempo nos Estados Unidos, se dedicando a outras atividades, então foi também um filme responsável por trazer a Sônia Braga de volta para a produção brasileira. Que então está impecável. Incrível. Não, ela é o filme, né? Legal. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui bastante trabalho pela frente, bastante criatividade e, por que não, também muito prazer, porque afinal de contas é um trabalho muito bonito que a gente tem construído há um bocado de tempo já, né? Já há uns 2 anos, né? Exatamente, E, aliás, alguns desses filmes nós já desenvolvemos ao longo das outras parcerias que nós tivemos aqui. Particularmente aqui no Vestibular em Cena você tem uma playlist chamada Parcerias e você vai encontrar lá outros vídeos com a Joyce, sugiro que vocês acompanhem, tem sido muito bom, é uma parceria de longa vida. Eu penso que a gente pode se despedir por aqui.
Com certeza. Muito trabalho pela frente, mas a gente tem certeza que vai ser bem proveitoso pra vocês estabelecer essa ponte, né? De história e cinema, que são duas coisas que a gente adora. Adora fazer. E claro, continue acompanhando também a Joyce lá no Cinemascope TV, tá legal? Os links ficarão aqui na descrição do vídeo. E também acompanhem a Joyce nas redes sociais, seja no Insta, seja no Face, porque ela é sempre muito ativa, seja em eventos, em publicação de Cine Doppelganger, é isso, Sim. né? Enfim, ela tem muitas atividades ligadas ao cinema. Eu estou certo que, uma vez que vocês gostam de cinema, é fatal. A Joyce vai abrir portas para vocês. E tem outra coisa também, a playlist O Brasil nas telas do documentário, lá no Cinemascope, que vai contar com a participação do Fábio. Então eu espero vocês lá para conferir o trailer dessa playlist que vai acontecer por lá também. Isso. Tá legal? Deixaremos todos os nomes de filmes, fichas técnicas aqui também na descrição do vídeo. Por hora é isso daí, que venha um excelente 2019, continue nos acompanhando, daqui a pouco a gente volta a se encontrar. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau, tchau.